Portanto, bem-vindos à sessão de testemunhos da AFS. Nós hoje temos connosco vários jovens que participaram no intercâmbio AFS recentemente e que estão aqui para falar um bocadinho das experiências que tiveram durante os seus intercâmbios anuais e do programa trimestral e que nos vão contar um pouco dessa experiência. Temos aqui connosco o António, que fez o programa nos Estados Unidos, a Carolina ainda não está, o Diogo, que fez o programa da Dinamarca, a Joana, que ainda não entrou, mas vai entrar, que fez o programa na Áustria, a Maria, que fez o programa IFS em Itália, a Maria Teresa, que fez o programa na Noruega, e o Tomás também fez o programa na Argentina. Portanto, vamos aqui começar por respirar aqui um bocadinho, porque eu já não vos via aí há um ano. Aliás, desde julho do ano passado, que vocês, agosto, setembro, desde que partiram, que eu já não vos via. Portanto, eu gostava de começar por vos pedir por se apresentarem, façam aí vão passando a palavra uns aos outros. Eu diria para começar pelo António. Começa por dizer quem és, de onde vens, para onde foste, e em que zona ficaste a viver, no teu país de acolhimento. E depois começa o Tomás, a Maria, a Teresa, o Diogo, e vamos ver se, entretanto, entra a Joana e a Carolina. Eu sou o António, sou de Beja, fui para os Estados Unidos, no estado de Indiana, uma cidade mais para o norte do estado. Agora o Tomás. Olá, sou o Tomás, sou de Cascais e fui para a Argentina, para a zona de Concórdia, uma zona assim mais assim perto, com a fronteira do Uruguai, na Argentina, mais para o norte. Ok. Maria. Olá, sou Maria Ribeiro, moro em Proença Nova, uma vila em Castelo Branco. Fui para a Itália, fiquei numa cidade chamada Crema, ao pé de Milão, na zona norte. Teresa. Olá, sou a Maria, sou do Algarve, fui para a Noruega, numa cidade pequenina no norte. E Diogo. Olá, sou o Diogo. Tive 3 meses na Dinamarca. Sou de Oeiras, Carnaxide, mais propriamente. Tive 3 meses na Dinamarca, numa cidade chamada Skjern, muito longe de Copenhaga e Aarhus. Era mais uma cidade pequenina, mas foi muito giro. Então, enquanto não entram ainda os eu ia-vos pedir se pensassem numa palavra que descrevesse o vosso intercâmbio, que palavra é que escolhiam? Quem é que é o primeiro? Eu posso começar. Ahm, eu diria que a palavra que mais descreve é adaptação. Principalmente porque é uma. Isto tudo, acho que, a meu ver, é muito. Tem tanto de bom como de desafiador, certo? E acho que é mesmo preciso mostrar uma capacidade de adaptação. E sinto que se desenvolve muito ao entrar num processo numa experiência como esta, é mesmo ter essa qualidade desenvolvida, de adaptar a diferentes situações que nos vamos encontrar, porque muitas coisas não são como nós vamos estar à espera, mas muitas vão ser ainda melhores. E acho que é mesmo adaptar-nos tanto às coisas positivas como às coisas negativas, é uma das grandes qualidades que este programa traz e que acho que ficou melhorada desde que saí da experiência. Adaptação é daquelas coisas que nós muito falamos nos campos. Maria, uma palavra que escolhas. Eu ia dizer, se calhar, inesperado, assim, porque eu não estava à espera. Se me perguntassem há 2 anos atrás se eu algum dia pensava em fazer ter uma experiência assim, eu nunca imaginaria que poderia ter acontecido algum dia na minha vida. E foi uma coisa que
foi totalmente inesperado na minha vida e mudou a minha vida completamente, mas foi uma coisa que eu considero muito especial e agora que eu voltei, volto atrás e penso nas coisas que aconteceram e foi uma coisa que nunca pensei que poderia ter acontecido, mas, considero que foi uma coisa que foi uma experiência inesquecível e que qualquer um que tenha a oportunidade de ter esta experiência pode considerar-se sortudo, porque realmente muda a nossa vida. Obrigada, Maria. Digam-me se estão a conseguir visualizar e ouvir bem, ok? Então, Ana, creio que o problema será desse lado. Se não consegue ver bem a imagem e ouvir, será um problema desse lado. Tomás, diz uma palavra que te venha à cabeça quando pensas no teu ano AFS. Não sei se pensei assim numa boa, mas Ou uma frase. foi uma experiência, nova experiência. Pá, foi muito importante para mim, de autonomia, autodesenvolvimento, não sei. E pá, foi muito importante. A Argentina foi um país, acho que foi o país certo para eu ter feito esta experiência. Não sei, toda a gente lá era muito simpática, a cultura era muito diferente e Eu já vos vou eu, perguntar dos primeiros dias. Deixa-me sim, só sim. aqui perguntar. António, uma palavra que te venha à cabeça. Não sei, acho difícil descrever um ano inteiro numa palavra, porque passamos por muitas coisas boas e alegres e divertidas, mas também depois há as partes que não são tão boas. Por isso, acho difícil de descrever só numa palavra. Acho que o que o Diogo disse foi, não podia ter dito melhor, e também acho mesmo importante. Acho mesmo importante porque mesmo, não foi o meu caso, mas mesmo pessoas possam não ter a melhor experiência, continua a contribuir para o seu próprio desenvolvimento, o crescimento. Acho, acho que é uma experiência muito importante. Teresa, Hum, bem está a baila, Eu alguma palavra? diria que eu diria que foi uma experiência mágica. Eu olho para trás e parece que foi um sonho. Foi super giro, aprendi imensa coisa. Parecia que estava dentro de um filme quando estava lá na zona onde eu fiquei. Foi mesmo muito, muito giro. Agora, por falar nisso, deixa-me só aqui. Contem-me como foi a vossa chegada, os primeiros dias. Tiveram algum choque? Houve alguma coisa que vos surpreendeu? Sim, em poucas palavras. Começa tu, Teresa. Isto pode ser uma experiência um bocado estúpida. Ai, só um segundo. Já vou, Terezinha. Não preciso ouvir. Pronto. Uma coisa que se calhar foi um bocado estúpida foi, nós lá jantávamos por volta das 3h30, 4 da tarde, e isso para mim na altura deu-me um bocado da cabeça, porque, epá, acordava às 8 começava a escola, depois às 3h30, 4 já estávamos a jantar, aquilo fazia-me imensa confusão, mas foi super giro, eu dei-me logo super bem com a família. E tu ficaste numa região muito, muito a norte, certo? Sim, eu estava quase em Tromsø, que é a maior cidade do norte. Desculpem, Não faz mal, não faz continuei. mal. Então, nos primeiros dias foste para o norte logo para conhecer a tua família e, portanto, a hora das refeições, mas houve alguma coisa mais que te tenha surpreendido ou que não fosse a tua expectativa? Não, a família foi logo super simpática, era uma família super divertida, super engraçada. O Era meu avô, diferente da tua família em Portugal? sim, eles tinham muitas coisas em comum, em algumas coisas, mas em algumas coisas eles eram super diferentes. Eles eram mesmo super engraçados, eles eram pessoas super festivas, eles fizeram uma festa, mal me viram. Ah, opá, foi mesmo muito giro. O meu host dad, ele era dinamarquês e a minha segunda opção tinha sido a Dinamarca, portanto foi super giro. Eu acabei por também conhecer alguma parte da cultura dinamarquesa. Foi Ah, mesmo muito giro. Foi olha, incrível. As pessoas foram super simpáticas também na escola e eu estive lá a nadar. Pronto, as pessoas foram super simpáticas, acolheram-me super bem. conseguias fazer natação naquela região? Sim, sim, era um bocado complicado porque aquilo era uma zona muito pequena, então às vezes é um bocadinho complicado, tínhamos que nos deslocar várias horas para competir.
Mas, epá, eu acho que o ambiente, em termos de competição lá, era incrível, as pessoas eram super simpáticas. Eu que era nova, acabei por conhecer toda a gente, foi muito bom. E Maria, como é que foi a tua experiência quando chegaste à Itália? Eu creio que a tua expectativa era sair de uma cidade pequena, como é a que tu vives, ou a vila, e ires para uma cidade grande. Como é que foi quando descobriste que a tua família vivia também numa cidade pequena? É assim, nós vivíamos mesmo numa aldeiazinha, ainda mais pequena do que eu moro aqui, mas depois, mesmo ao lado, 1 quilómetro mais ou menos, tinha uma cidade que era, vê-se, era muito maior do que aqui, do que a minha vila, era mais parecido com Castelo Branco, que é o distrito mesmo assim. É assim, nos primeiros dias eu tive com uma família temporária, porque a minha família estava de férias e não conseguiram vir logo ter comigo, então eu passei a primeira semana com uma família completamente diferente. Foi um bocado mau, no sentido que eu cheguei, não sei se era dos nervos assim, fiquei logo doente. Eles queriam me levar a fazer outras coisas e assim, eu fiquei doente, estava a sentir super mal, tive febre. Por isso, não foi assim uma coisa. Pode ser, Eu dos ligava à nervos. minha mãe, eu ligava à minha mãe desesperada assim: mãe, eu não consigo falar com eles, eu não consigo dizer que eu me estou a sentir mal. E depois traduzia as coisas, falava com eles em inglês, foi assim uma coisa um bocado fora do normal. Realmente apanhei um bocado de susto ali no início. Mas depois ficou tudo bem, conheci a minha família, pronto, a minha família a sério, eles foram super queridos comigo. E eu aqui tinha pronto, eu tenho 4 irmãs, então aqui em casa somos 6. Lá também tinha 3 irmãos, só que Rapazes. aqui, não, lá tinha um rapaz e 2 raparigas. Ah, ok. Pronto, não mudou totalmente, mas aqui sou a mais velha, lá era a mais nova. Ou seja, eles já estavam todos na universidade e eu era a única que andava ainda na escola. E assim foi diferente. Comecei a conhecê-los e assim, mas pronto, esses primeiros dias foi assim umas impressões um bocado esquisitas. Tentaram-me levar, fomos ali ainda visitar um lago, muito perto de onde nós morávamos. E pronto, consegui ver algumas coisas, mas depois comecei logo a escola de repente, então foi assim muita coisa ao mesmo tempo. Eu nem sei em português a palavra overwhelmed. É como eu descreveria. Subjugada com tanta coisa, é Pronto, muita exato. emoção. Este primeiro período foram tantas coisas a acontecer que eu às vezes olho para trás e digo assim, o que é que aconteceu aqui? Que Eu acho foi. que todos vós passaram por essa sensação, não é? De ser muita coisa. Temos, entretanto, a Carolina, que já entrou também aqui na nossa sessão. Carolina também fez o programa na Argentina. E eu já agora aproveito e pergunto à Carolina e ao Tomás, que estiveram ambos na Argentina, primeiro contem um bocadinho como foram os primeiros dias e depois gostava que nos dissessem, porque é uma preocupação que os pais têm sobre algum receio com a situação política ou económica na Argentina, que às vezes nós ouvimos nas notícias, mas eu gostava que nos contassem um bocadinho como é que foi a experiência local, ou seja, os primeiros dias e um bocadinho a experiência do dia a dia. Começa tu, Carolina. Olá, boa tarde. Então, primeiro, isso da experiência política e isso tudo, quando eu estive lá no ano letivo de 2023-24, foi a mudança de presidente e realmente notou-se, pronto, era uma instabilidade muito grande no país todo. Eu no início conseguia pagar com 2 euros uma refeição inteira num restaurante e no final do ano já pagava por 8 euros, portanto, o que se notou mais a nível de instabilidade foi a inflação, de resto, pelo menos eu não notei mais nada. Em relação a como eu fui recebida lá, foi excelente, não tenho nada a apontar. Os argentinos são, pelo menos na minha experiência, são super humildes, são super quentes, receberam muito bem, tanto na escola como na família. Na escola, um mês antes sequer de ter chegado à Argentina, já tinha muitos pedidos de amizade no Instagram e já me tinham mandado mensagem a perguntar se queriam ficar ao pé de mim na sala. Ah, Dos teus novos colegas de sim, escola. exato, mesmo antes de eu ter chegado ao país. Portanto, eu sempre me senti muito bem-vinda, senti que já tinha amigos mesmo antes de chegar. Não tenho mesmo nada a apontar, os argentinos são Em que excelentes zona nesse aspecto. ficaste da Argentina? Fiquei na província de Córdoba, no centro do Ok. país. E Tomás, como é que Não, foi? Vou perguntar aqui ao Tomás, como é que foi os teus primeiros dias e se... Também foi parecido. A minha família era muito simpática. Eu acredito, a melhor família, pelo menos a melhor família para mim, a Argentina que me podia calhar.
e eles foram até buscar ao aeroporto, a Buenos Aires, que era 5 horas de carro de casa deles. Eles até tinham um apartamento da avó, acho que era da avó, da família, lá em Buenos Aires, e ficámos lá as primeiras noites. Fizeram-me tipo uma visita guiada a Buenos Aires, toda a capital, que é muito grande. Levaram-me até a um parque de atrações no primeiro dia, para conhecer aquilo tudo. E depois fui para lá mais um bocadinho para o norte de Buenos Aires para casa. E não sei, todos muito simpáticos. Na escola também aconteceu a mesma coisa que a Carolina. Já tinha pedidos no Instagram e também pessoas a dizer que se queriam sentar ao meu lado ou assim ah, nas aulas. E depois já sentia também que já tinha amigos. Não sei, os argentinos são todos muito simpáticos. É mesmo impressionante como são todos assim, tipo, muito humildes e simpáticos. E não sei, não tenho nada a apontar. A minha família foi excelente. Uhum. E em relação à economia, isso eu acho que entrei numa fase em que já estava mais estabilizada a economia, 2020, 24, 25. Porque Pois, alguma já o vez presidente. sentiram insegurança, algum tipo de Só na capital. Eu estava numa vila, uma cidade assim mais ou menos grande, mas era uma cidade tranquila, só havia as zonas mais, pronto, mais pobrezinhas e que também mais perigosas, em que evitava-se entrar. Uhum. Mas em Buenos Aires, na capital, também era um bocadinho mais perigoso e não podia-se andar em muitas zonas com o telemóvel na mão, assim, porque Uhum. podia haver, pronto, essa possibilidade. Mas E vou agora perguntar ao Diogo, que foi para o norte da Europa, Dinamarca, como é que foram os teus primeiros dias? Tiveste algum choque cultural? Diria que sim. Acho que é bastante diferente, comparado com a Argentina, que acabaram de falar da Argentina. Acho que é muito diferente, principalmente porque, primeiro, está mais perto, mas o Norte acho que tem mesmo uma cultura muito diferente. Eu estive numa cidade muito pequena, muito mesmo, era mesmo uma aldeiazinha, e eu venho de Lisboa, por isso foi uma Ok. grande mudança passar de um prédio para uma casa enorme, porque no meio do campo tinha ovelhas e vacas ao meu lado, a viverem ao meu lado, mas foi um grande choque. Acho que o que mais me surpreendeu também é quão tímidas algumas pessoas do Norte são, e que parece que eles nascem com um número de amizades que têm que atingir e quando atingem já não querem mais amigos, porque os outros já estão lá. E às vezes é difícil quebrar essa barreira, mas por acaso levo mesmo como orgulho de ter conseguido quebrar alguma dessas personalidades características das pessoas do Norte que são muito fechadas e que não querem falar com o resto das pessoas, mas quando conseguimos mesmo quebrar essa carapaça são mesmo muito amáveis e acho que eu vivi isso first hand. Porque ainda por cima voltei agora lá há 2 meses. Não, sim, há 2 meses voltei lá em agosto visitá-los outra vez e foi uma festa imensa e foi muito giro. Mas essa primeira parte foi muito boa. Eu estava com uma família monoparental, era só um pai. Ele foi-me buscar ao comboio, porque viemos de comboio de Copenhaga e fomos logo correr, porque era uma atividade que ele tinha sugerido já em chamada. Nós tínhamos feito umas chamadas prévias a dizer que queria. Estava a perguntar se eu estava interessado em participar com ele nas suas corridas semanais que ele fazia com o seu grupo de amigos, e eu disse claro que sim, e fui. E foi muito agir. Foi logo no primeiro dia, fomos fazer uma corrida à volta da aldeia, fiquei a conhecer os recantos todos. Foi mesmo muito divertido. Agora pergunta ao António, como é que foi? O António eu acho que foi dos primeiros a ir no ano dele, porque no estado do Indiana a escola começa mais cedo, portanto começa logo dia 2 de agosto Não, e os que vão para esse estado é mais cedo, não é? sim, eu fui mais cedo, eu fui dia 23 de julho, se não me engano, e a escola começou a dia 6 ou 7. Portanto, tive 2 semanas em que ainda não tinha escola. E a minha chegada foi um bocado diferente da dos outros, porque quando eu cheguei, os meus pais estavam a trabalhar nessa semana. Por isso, tivemos a semana toda, que também tinha um irmão de acolhimento que também estava a fazer a AFS de Dinamarca. E, portanto, ficámos os dois essa semana toda. Durante o dia ficávamos o dia todo em casa a conversar e a fazer coisas juntos. E depois, quando os nossos hosts dads, quando os nossos pais de lá
chegavam do trabalho, nós íamos fazer qualquer coisa à noite, íamos jantar fora, íamos fazer atividades diferentes. Mas foi muito calmo a minha chegada, os meus primeiros dias foram lá muito calmos. Agora pergunto a todos, algumas palavras rápidas sobre a escola. Como é que foi a adaptação à escola? Era muito diferente? Foi difícil fazer amigos? E a língua, como é que foi para comunicarem com os colegas e professores? Começa tu, António. Ah, Na minha família já haviam estudado fazer a AFS nos Estados Unidos. O meu pai e os três irmãos fizeram todos a AFS nos Estados Unidos. Por isso, eu desde sempre tenho ouvido muitas histórias dos Estados Unidos. Por isso, a escola em si já ia um bocadinho à espera, já sabia mais ou menos como é que era. Portanto, não foi assim tão diferente do que eu estava à espera. Mas a parte social de fazer amigos, isso, eu tive um pequeno percalço porque passado 2 semanas de estar na escola, num treino de futebol americano, parti a perna, parti o fémur e depois estive no hospital e tive até dezembro, não, até ao Natal, sem poder fazer atividades físicas nenhumas. Por isso saía da escola às 3 da tarde, que era das 8 às 3, e vinha para casa. Por isso, e depois ia para a fisioterapia e por isso não tive vida social durante a semana. ah, não tive uma vida social muito ativa. Bom, Agora mas só tinha os outra meus amigos, depois história. quando estava na escola toda a gente parava para falar comigo, depois nas aulas toda a gente me ajudava, às vezes até ainda acompanhava a equipa de futebol americano e aos treinos, depois à sexta-feira antes dos jogos, eles jogavam à sexta-feira, íamos todos ao pequeno almoço juntos a um café, portanto foi, foi normal, foi mais difícil do que teria sido se não tivesse partido a perna, mas Eu acho lembro-me que dessa história que quando nós recebemos a comunicação e a AFS Estados Unidos partilhou connosco toda a informação e contaram-nos que a primeira coisa que tu perguntaste depois de teres sido operado foi: vão-me mandar embora? Porque querias já nem me ficar. lembro. Já nem me lembro, já nem me Se lembro. podias ficar, eu lembro-me disso. É capaz, é capaz. Mas Deixa eu foi, foi, perguntar. foi, foi normal, tive este pequeno percalço, que até é o que os meus pais lá diziam muitas vezes, e eu concordo, há males que vêm por bem, porque eu tinha um cisto no fémur, que mandava a comer o osso por dentro, e se isto não tivesse acontecido agora, daqui a 20 ou 30 anos, eu podia estar só a andar a subir as escadas e partir a perna. Por isso, Ah, acabou, não foi ideal à altura, mas acabou por ser bom, porque foi bem entendido, um bom hospital, um bom médico, por isso acabou por ter esse lado positivo. boa. Agora vamos perguntar aqui à Maria, como é que foi a tua adaptação à escola? Era muito diferente? Tinhas mais aulas? Bem, estranhamente, eu antes de partir, para aí na semana antes, descobri que eu tinha escola ao sábado. Ou seja, não é em todas as escolas da Itália que isto acontece, mas pronto, na minha escola nós tínhamos aulas das 8 até à 1. Depois vamos para casa, almoçamos sempre em casa, aqui não há cantinas, o que era diferente, vai, eu aqui tenho aulas até às 5, 4h45, pronto, e almoço sempre na escola. Lá, almoçava sempre em casa, com algum membro da minha família, faziam sempre o almoço em casa, e tinha escola ao sábado. Que pronto, digo que isso foi um choque. Eu realmente, para além de ter de assimilar tudo da língua, porque pronto, vá, no início foi um bocado complicado, porque eu falo bem inglês, mas os meus colegas de turma tinham um bocado de dificuldade e parece que não tinham tanta vontade de falar inglês. Ou seja, eles falavam sempre em italiano, eu muitas vezes fingia que entendia, fazia sempre sim, 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 sim. E pronto, foi um bocado complicado fazer amigos ali na primeira fase, porque pronto, eles falavam para mim italiano, eu fingia, sim, tudo bem. De vez em quando tentava falar um bocadinho com eles, mas era um bocado complicado. Mas pronto, uma vez que depois da barreira da língua ter sido deixar de ser um problema e consegui começar a falar, foi fácil fazer amigos, porque vá, os italianos são assim pessoas muito comunicativas, gostam de conversar, gostam de comunicar.
E pronto, essa situação da escola, de ter escola ao sábado, era a única coisa que me chateava um bocado. Eu queixava-me todos os dias à minha família, ainda todos os dias, todas as semanas, implorava: "Por favor, não me obriguem a ir à escola ao sábado, por favor, eu lá não fazia nada disso, é horrível". E depois andava super cansada e eles assim: "Coitada, temos pena de ti, mas tens de ir à escola". Então pronto, foi o maior choque em tudo no geral e acho que foi das coisas, vá, piores da minha experiência, foi ter escola ao sábado. Pronto, Eu, por acaso, ainda sou do tempo que havia aulas ao sábado, portanto. pronto, exato. Eu sei que aqui também acontecia, mas lá não estava à espera. Fiquei realmente chocada. E como foi com a aprendizagem do italiano? Quanto tempo é que demorou até tu estares mais ou menos à vontade a falar em italiano? Eu acho que no fim de 2 meses e meio, 3 meses, eu já estava muito segura com o meu italiano. É mais fácil do que parece, porque temos uma base muito igual, o latim. E depois também tinha ajuda na escola, a minha professora de italiano, enquanto os outros estavam a dar literatura, trazia-me aquelas fichas muito básicas de gramática, trazia-me os verbos todos assim, para eu fazer exercícios. E depois também tinha a ajuda da intercultura lá, pronto, da AFS, que lá é tratado como intercultura na Itália, que eles trabalham muito bem. São, pronto, diz que são dos melhores, das melhores AFS, como trabalham melhor, porque eles são mesmo muitos. Têm muitos voluntários espalhados por toda a Itália e eles sempre, eu sempre sentia muito apoiada pela intercultura de lá e eu tinha um voluntário, ia todas as semanas, era um bocado mau porque eu vivia numa cidade que supostamente era perto, mas demorava quase 1 hora de autocarro todas as semanas, ia pronto, a outra cidade ter aulas de italiano e tinha uma professora que me ajudava com os outros colegas da AFS que estavam na mesma zona que eu. Ah, isso aí acho que me ajudou muito, porque eu estar sempre em contacto com a língua, estar totalmente integrada, ouvia só a minha família falar italiano, todos os meus amigos falavam italiano, todos os meus professores falavam italiano. A ter estas aulas foi muito simples, conseguir-me habituar e sentir mais segura a falar italiano. Uhum. Até que agora vou fazer o exame de italiano agora daqui a 2 semanas, para ver se tiro algum Ficas nível. com o certificado. Acho que Exato. sim. E já agora pergunto aqui, há dois que foram para países com línguas completamente diferentes, que é primeiro Teresa, depois Diogo. Como é que foi a vossa? O Diogo esteve num programa trimestral, que é um período mais curto, mas a Teresa teve o ano letivo. Como é que foi a aprendizagem do norueguês? Pá, eu confesso que no início foi um bocado difícil, porque norueguês não tem nada a ver com português. Eu ouvia aquilo e não percebia nada. E acho que é uma coisa que não é muita gente que sabe, mas na Noruega eles têm 3 línguas oficiais. E pronto, a língua que toda a gente fala supostamente é o bokmål, mas dependendo da região onde se está, há meio que uma mistura entre aquilo que eles chamam o novo norueguês e o bokmål. E no norte então é provavelmente os dialectos mais difíceis de aprender. Eles parece que falam para dentro, eles não têm nada a ver da maneira como eles falavam no sul. Eu às vezes até nos campos que havia, nós falávamos norueguês uns com os outros, ou tentávamos, e às vezes eles não percebiam o que eu dizia porque as palavras não tinham nada a ver com aquilo que eles estavam a aprender. Portanto, às vezes era engraçado. Ah, confesso que nos primeiros 2, 3 meses, foi muito difícil, não percebi muito bem o que se passava nas aulas, mas no final do ano já percebi super bem tudo o que se estava a passar. No Eu final não do ano, tipo Natal, ou no final dos 10 ah, meses? Dos 10 meses. Eu no Ah, Natal, já pelo Natal já estava a perceber muito bem o que se estava a passar. Eu confesso que eu não sei falar fluentemente, mas eu percebo bem, eu consigo ouvir e perceber e escrever e ler. Mas a parte de falar foi aquilo que para mim foi um bocado mais complicado. Mas pronto, correu bem. uhum. E agora o Diogo, num programa de 3 meses, como é que foi com a comunicação? Eu acho que tive muita sorte ao encontrar amigos que falassem inglês, mas mesmo assim eu acho que, primeiro, as aulas eram todas em dinamarquês, por isso, se queremos prestar atenção às aulas, temos que aprender a língua, e enquanto eu não conseguia perceber a língua, eu estava com o Google Tradutor a escrever o que eu percebia que o professor dizia e a traduzir ao mesmo tempo. Mas ao final dos 3 meses, eu senti que, mesmo só em três, consegui perceber quase tudo e ainda consigo perceber. Se falarem comigo em dinamarquês, consigo responder e responder em inglês, mas consigo perceber o que é que me estão a dizer.
Falar é mais as frases normais, as frases básicas, as frases que se diz numa conversa de dia a dia, mas se formos por começar a partir para detalhes, provavelmente não vou conseguir entrar tão bem. Mas acho que eu tive vários colegas que depois continuei em contacto, outros estudantes AFS de outros países que foram para a Dinamarca comigo, que passado um ano disseram que já sabiam falar a língua e que estavam muito bem com a língua e eles falaram e eu percebia o que eles estavam a dizer por eu perceber o dinamarquês, mas eles próprios aprenderam a língua from scratch, o que eu achei mesmo E fascinante. a escola Eu, era diferente? a escola, sim, é muito mais moderna. Mesmo numa aldeia, no meio do nada, eles davam computadores a toda a gente, davam-nos iPads, as portas das escolas tinham um tablet com o horário das turmas que iam aparecer lá. Fiquei surpreendidíssimo, porque pensava que ia ser no meio do nada, mas tinha uma qualidade imensa. Claro que não é o standard para tudo, mas aquilo surpreendeu-me mesmo. A escola parecia uma escola daquelas clássicas dos Estados Unidos, estava mesmo com os cacifes, estava mesmo com as coisas todas, fiquei mesmo surpreendido. Mas tem o seu charme próprio, porque depois eu só fiquei lá até dezembro. Recomendo imenso o do trimestre, mas acho que o do anual também é mesmo incrível porque fez o ano inteiro. Eu só vi até começar a neve. Quando começou a neve, eu fui-me embora. Mas foi a mesma escola com neve, dá uma vibe totalmente diferente daquilo que deixa mesmo feliz, não sei. Acho que a neve fica mesmo muito bonito. E as aulas em si, no início, foi mais tentar perceber o que é que o professor dizia, perguntar aos meus colegas, mas o que é para fazer para trabalho de casa e meio tentar perceber. Mas passados 3 meses já conseguia mesmo, nas últimas aulas, já conseguia perceber o que o professor dizia e até me fizeram um exame deles, puseram-me a fazer o exame com as outras pessoas, que não correu nada mal, por isso estou fascinado com isso. Agora pergunto ao Tomás primeiro e depois à Carolina, como é que foi a vossa chegada à escola lá? Era muito diferente? Foi fácil estar nas aulas? Foram bem recebidos? Como é que foi? A escola lá era. Puseram-me a mim num colégio privado, mas pronto, só para. Dá para perceber pelas condições, pronto, a Argentina e toda a economia argentina, que aquela a escola era privada, supostamente, mas era, diria, uma escola pública, era até pequenina e tudo, era como se fosse uma escola pública portuguesa. Mas só a diferença é que os professores eram mais atenciosos, eram todos simpáticos, havia uniforme, todos os meus colegas Ai, eram tinhas que simpáticos. usar farda? Sim, sim, sim. Sim, sim. Tinha que usar calças azuis e sempre a t-shirt do colégio, a camisola, e também uma suéte quando tivesse frio. E pá, toda a gente era muito simpática, todos os meus colegas ajudavam-me em tudo, incluíram-me logo no grupo deles, puseram-me logo nos grupos todos, nos grupos infinitos do WhatsApp que eles tinham todos. E E espanhol? Aprender o em espanhol, espanhol. como foi? O espanhol para mim foi fácil, não sei. Eu também normalmente tenho facilidade para as línguas e o espanhol foi logo assim, logo no primeiro mês já estava a falar, nos 2 primeiros meses já estava a falar quase fluente. A partir do terceiro mês já estava a falar com facilidade e toda a gente, até pessoas pensavam que eu estava, sei lá, quando ia sair à noite com os meus amigos e ia falar com um argentino qualquer que não conhecia, ele não acreditava que eu era de Portugal porque eu já estava a falar demasiado bem espanhol para eles e os argentinos são assim, pensam que estamos sempre a brincar e isso, e Os não sei. portugueses têm fama de aprender rapidamente as línguas. Sim, Carolina, sim. também foi assim contigo? Hum, sim, o espanhol aprende-se relativamente rápido. Ainda mais o espanhol da Argentina é um bocadinho mais fácil, apesar de Sim. falarem mais rápido, eu acho que é mais próximo do português. Com a escola também fui recebida super bem. Estava numa aldeia pequenina, então a escola é muito pequenina, cada ano tinha duas turmas. Hum, Também tínhamos que usar uniforme, mas opá, ótimo, tipo, éramos todos uma família, tomávamos mate com os professores, lanchávamos todos juntos. Era mesmo um ambiente assim pequenino e muito familiar, não se vê nada disso em Portugal. Como é que foi, a vossa enquanto lá estiveram, como é que foi o contacto com os pais em Portugal e os amigos? Foi difícil? Tiveram em contacto, tipo, todos os dias? Era de vez em quando? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi a vossa ligação com Portugal? Hum, ah, Podes falar Começa a primeiro. Carolina, começa a Não, Carolina, depois o mas Tomás. Ok.
Falava uma vez por semana, tentava não falar muito mais, a não ser que houvesse um aniversário ou qualquer coisa, mas não estava em constante contacto com eles. Também não sentia a necessidade de estar, não tinha muitas saudades. E o Tomás? Eu também somente nos primeiros meses não tive assim tanto contacto, falava com eles de vez em quando, normalmente mais para o meu pai para me mandar dinheiro e isso. E com o meu irmão, que eu tenho um irmão gêmeo, às vezes até falava mais, porque pronto, somos irmãos gêmeos, se calhar temos não sei, temos assim uma amizade mais forte, então falávamos mais tipo semanalmente e pronto, e porque ele depois também foi para a Itália fazer o AFS, só que a experiência dele não foi assim, não sei, ele depois voltou depois de 3 semanas. Mas pronto, íamos falando de cada um como é que estava a ser a experiência um do outro, porque fizemos a AFS ao mesmo tempo. E os teus avós também, não foi? Os teus Sim, avós foram os dois fazer o programa EFS. sim, eles fizeram os dois, sim. Nos Estados Unidos, os dois, acho eu. Sim, sim. Uhum. E pronto, e Eu- fazia sempre videochamada muitas vezes com o meu irmão e que ele tinha inveja porque a minha família era tudo ótima. Estava numa casa ótima, com a família ótima, eles levavam-me a todo lado, a viajar e tudo. Uhum. E Acho pronto. que as diferenças entre famílias de lá, famílias de cá também às vezes é curioso. Por exemplo, o Diogo tinha uma família que era só um pai. Há famílias que não têm filhos, há famílias que têm às vezes só filhas e que decidem acolher um rapaz. António, como é que foi com a tua família? E como é que foi a tua ligação com a família em Portugal? Falavas muitas vezes? Ah, não falava muitas vezes. Quando ali no primeiro mês, há 2, 3 semanas a seguir a partir, a perna falava um bocadinho mais, para aí uma vez por semana, mas de resto era mais ou menos 2 em 2 semanas. Havia vezes mais, havia vezes que passava 3, não, mas não falava muito para cá. E com os meus amigos também não muito. Falava mais com a minha prima Rita, que também estava a fazer os Estados Unidos, o AFS no mesmo estado que eu, nos Estados Unidos. Não nos vimos muitas vezes, sinceramente, vimos para aí 7 ou 8 vezes, ou 8 ou 9, durante o ano todo, mas estávamos a 20 minutos de distância, por isso falava um bocadinho mais com ela ao telefone. Uhum. E agora a Teresa, como é que foi a ligação com Portugal? Confesso que havia alturas em que ligava mais vezes, outra vez ficava semanas sem falar com os meus pais, mas logo na primeira semana, quando cheguei à casa da família, fizemos uma videochamada com a minha família de lá e a minha família de cá. Portanto, eles conheciam-se bastante bem e no Natal e tudo, quando eu fazia videochamadas, eles falavam com a minha família portuguesa. Portanto, eles davam-se bastante bem e falavam muito bem. E agora, eu acho que já. Espera lá, quem é que me falta aqui Faltava eu. responder sobre a ligação, Diogo? Sim. Ahm, eu acho que adotei muito o princípio de ligo se alguma coisa correr mal, se não ligar é porque está a correr tudo bem. E a minha mãe não gostou muito disso, porque gosta de estar a falar comigo todos os dias. E tive que lhe dar esse briefing que diariamente não ia ser possível, porque principalmente no início estão tantas coisas a acontecer, tantas novidades com que tenho que lidar, tantas pessoas que estão novas na minha vida, que eu tenho que prestar atenção. Eu, claro que ainda gosto tanto o mesmo da minha mãe, só que não lhe vou poder estar a dar essa chamada todos os dias. Concordámos numa vez por fim de semana o obrigatório, só para ela saber como é que está a correr. Mas eu dei-lhe esse pitch que se não tiver a ligar é porque está a correr tudo bem e ela ficou mais descansada. Os amigos de casa de cá de Portugal era mais umas mensagens de vez em quando, ou respondiam aos stories do Instagram que eu ia metendo, ou coisa assim, e era assim que se mantinha o contacto para não perder esses amigos, mas também para não perder a atenção na minha experiência, porque o que interessa no momento em que eu estou lá é as pessoas do país onde eu estou e ficar a conhecer o mais pessoas possível. Agora tenho uma pergunta para todos, e vou pedir que me respondam com as mãos, com um número. E é sobre as atividades que tiveram em Portugal antes de irem. Vocês tiveram um fim de semana, na primavera, de preparação, e tiveram outro fim de semana em julho, e que durante essas atividades os voluntários da AFS Portugal tentaram ajudar a preparar-vos para a experiência que tiveram lá fora.
Se vocês tivessem que escolher um número de 1 a 10 sobre o quão útil foi essa preparação, deem-me dedos, de 1 a 10. Deixa-me ver aqui os outros. Vocês agora digam, acham que foi útil, enquanto estavam a participar neste intercâmbio, essa preparação ajudou-vos a ultrapassar as dificuldades, as saudades ou as diferenças que encontraram? Ah, como a minha família é uma família com historial da AFS, o meu irmão tinha feito no ano anterior, meus pais e meus tios também já tinham feito, a minha prima ia fazer comigo. Eu, o assunto era muito falado, por isso eu não tinha tantas dúvidas de como tipo, se ia estar triste, ia ter momentos difíceis, coisas. Já dava à espera de mais ou menos o que é que ia acontecer. Houve coisas que foram diferentes, porque há sempre coisas que são diferentes, muda de pessoa para pessoa, ano para ano, país para país. Mas, mas sim, acho que os fins de semana e os campos que a AFS organizou antes da nossa saída são sempre importantes e acho que ainda são mais importantes para a pessoa que não tem este contato com a AFS, porque tira muita ajuda, tira muitas dúvidas e dá muitas ajudas e seguranças para as pessoas que querem fazer o AFS. E os outros? Fez sentido aquilo que aprenderam nos campos? Quando chegaram lá e sentiram dificuldades, lembraram-se das palavras dos voluntários sobre os esforços, a comunicação, o facto de terem que ser vocês a tomar a iniciativa, muitas vezes, de conhecer, querer saber sobre as pessoas à vossa volta, fez sentido? Eu acho que é mesmo visível a quantidade de ferramentas que os voluntários nos deram. Agora não vou enumerar muitas, mas uma que agora eu lembrei-me e também estou a reforçar ainda mais porque agora como sou voluntário, é o meu trabalho dizer isso aos próximos, aos próximos estudantes que vão de envio. Ahm, e acho que o que me ficou mais e que teve sempre na minha mente enquanto estava na minha experiência era mesmo dizer que sim a tudo, porque se nos abrirmos a qualquer experiência, vamos encontrar alguma coisa que vamos gostar. E foi assim que encontrei a maior parte das coisas, a maior parte dos meus amigos, foi através de dizer sim. Experimentei imensos desportos, fui velejar porque disse que sim a um amigo meu que me convidou e foi uma experiência giríssima. E acho que isso é mesmo uma das ferramentas que me foi dada nesse campo prévio, que depois eu apliquei e que deu resultados positivos. Por isso acho que isso foi mesmo muito bom. Que foi o do experimentem tudo Sim, dizer que o sim que a vos tudo, experimentar convidem. tudo o possível. Sim. Houve mais alguém que tivesse experimentado algo que nunca tinha pensado fazer? António, no teu caso, tu nunca tinhas praticado futebol americano, mas foi isso que te levou depois ao hospital, não foi? Sim, o futebol americano era era a atividade e se calhar a coisa que eu estava com mais vontade de fazer e acabei por não experienciar porque tivemos só uma semana e meia, 2 semanas de treinos antes de eu partir a perna, por isso acabei por acompanhar da, fora da equipa, quer dizer, estava na equipa, mas não estava a jogar, só a conviver, mas assim a coisa que eu não estava tanto à espera de fazer e acabei por fazer foi golfe, que foi o único desporto que eu pude fazer a seguir à minha perna melhorar. E foi muito divertido. Gostei muito. Agora, uma coisa, agora tenho uma curiosidade. Como é que foi a adaptação lá à comida, às comidas, onde Má. vocês estavam a viver? Má? Não, não foi mal porque as comidas não sabiam mal, agora eram péssimas, faziam pessimamente à saúde. Muitas comidas processadas, muitos açúcares, pelo menos nos Estados Unidos. E a minha família, não, sinceramente, não sabiam cozinhar. Por isso comíamos muita comida encomendada ou comprada já feita. Mas ultrapassa-se. E os outros, como é que foi? Tomás, como é que era a comida na Argentina e A Carolina? comida
Eu estava mesmo prestes a dizer isso há bocado. A comida foi a melhor parte, acho eu. A comida era mesmo muito boa. E lá em casa, a minha família, eles eram um bocado, pronto, era uma classe alta, então eles tinham empregadas que cozinhavam com comida. E também como o meu irmão lá, eu tinha um irmão e uma irmã. O meu irmão e a irmã mais nova, havia duas irmãs, a irmã mais nova e o irmão não podiam comer glúten. E eu também sou intolerante, sou alérgico ao glúten. E foi por isso também que a família me escolheu, foi por causa disso tudo do glúten, que dava-lhe jeito de ter mais um que não comesse glúten. E depois as empregadas lá cozinhavam muito bem, cozinhavam todo o tipo de coisas, empanadas, que é um snack de lá da Argentina, eh, e várias coisas. E a carne lá era muito boa, faziam pizzas, massa também, que é coisas que eu gosto. Pode não ser mais saudável, mas pronto, para mim era a melhor comida. E Eh, Carolina, como é que foi contigo? A comida argentina é muito à volta de. Tem bases italianas, portanto era sempre pizza, massa e carne muito boa, carne típica argentina. A única coisa que eu achei é que em Portugal há muita variedade de comida e na Argentina come-se quase sempre o mesmo. Não há, por exemplo, onde eu estava não há peixe, não há marisco. Era quase tudo o mesmo. Eu até cheguei a Portugal e não conseguia mais comer carne grelhada durante uns tempos porque era o que se comia mais, era carne grelhada. Era muito boa qualidade. Nunca mais comi carne assim, mas fartou um bocado. Mas era muito boa a comida. E Maria, como é que foi? A comida italiana tem muita fama. Sim, não nos iludiu. Eu tive muita facilidade a adaptar-me à comida, porque realmente é muito bom. Almoçávamos sempre massa com algum tipo de molho diferente, ou então risoto. Era sempre o mesmo almoço, mas eles conseguiam sempre variar e fazer coisas novas. E depois eu tinha uma irmã que era vegetariana, então faziam muitas alternativas vegetarianas, então deu para provar muitas coisas diferentes. E depois fazíamos também noites de pizza, que eles tinham um forno de pizza e íamos lá para baixo, até me ensinaram a fazer a massa da pizza, tivemos lá até meter as pizzas assim no forno. Pronto, foi uma experiência muito engraçada. Mas sim, a comida, pronto, é comida italiana. Acho que fala por si um bocado. E na zona onde eu estava também não se comia muito peixe, porque pronto, a zona de Milão é muito central, não tá ao pé do mar, nem nada do género. E também é muito para o norte e não comíamos assim tanto peixe como se come aqui, mas tirando isso, comíamos muita variedade de comida e realmente era muito boa. Eu também levei para lá muita comida portuguesa, eles adoraram pão com chouriço, os meus pais mandavam-me chouriço para lhes fazer pão com chouriço, pão de alho, nunca tinham provado tal coisa. Eu sei que não é Não, espera, português. eles nunca tinham provado pão de alho? Nunca tinham provado pão de alho, adoraram aquilo. Foi assim uma coisa completamente fora da caixa. Até experimentámos fazer uma vez pizza de pão de alho e eles agora mandam-me sempre fotografia quando tentam fazer. E assim, nunca sai igual à tua, nunca sai igual. Pronto, e esse tipo de coisas também tentei fazer pastéis de nata, não saíram muito bem, mas pronto, tentei. Mas sim, comida e depois o gelado era incrível. O gelado é uma coisa que, vá, aqui já temos muitas influências italianas também em Portugal, conseguimos comer uma boa pizza, mas gelado, como em Itália, não. Ainda não comi um gelado aqui que sejam tão bom como aqueles. Realmente estão no meu coração, têm um lugar no meu coração. E Diogo, como é que foi na Dinamarca com a comida? Eu vivia na aldeia pequenina e tínhamos uma horta ao lado da casa, por isso muitas vezes o jantar vinha da horta em conjunto com carne de veado que o meu pai tinha morto tipo há uns meses atrás. Por isso foi uma experiência muito única. Isto não é o comum na Dinamarca, mas ele fazia caça e por isso trazia ao jantar de vez em quando. Ahm, eu fiquei mesmo espantado porque há coisas que existem lá que não existem mesmo em lado nenhum. Uns. Eu acho que é o mais reconhecível é o pão escuro, que é o rugbrolho. E eles fazem umas sandes com esse pão castanho, umas sandes abertas, que é só a mesma parte de baixo do pão e depois mete-se manteiga, mete-se uma espécie de salame, mas eles também não têm o conceito de enchidos, é mesmo estranho. Metem uma cena de salame de carne e depois uns molhos em cima e fica mesmo muito bom. Até já depois, quando estava a voltar, pedi ao meu pai para congelar, para congelar o pão
esse pão escuro para trazer de volta para casa, porque é mesmo muito bom. No início estava a odiar o pão, porque eles fazem lá um campo de chegada em que nos metem logo esse pão escuro para nós provarmos, e obrigaram-nos a comer esse pão escuro para nós começarmos a provar. E eu odiei completamente. No final dos 3 meses, entranhei, ficou mesmo bom e agora adoro esse pão mais que o pão normal. Por isso é a única coisa que como aqui. Não é à venda em Portugal, surpreendentemente. Mas pronto, foi basicamente isso. É muito boa agora. Agora estou a adorar. E Teresa, como é que foi contigo? A comida era super boa lá. Eu provei imensas carnes diferentes, nunca tinha provado aqui, como por exemplo baleia, alce, rena. São super boas. Eu sei que a baleia às vezes deixa um bocado as pessoas a pensar, mas é legal e era super bom. Ahm, os doces também eram bons. Eles também tinham lá imensas coisas para meter no pão que eram super diferentes. Tinham imensos tipos de queijo, eles adoram queijo. Eles até têm lá um queijo super típico, que é um queijo castanho, que é tipo um queijo doce. Pronto, aquele foi muito giro, a comida era muito boa. Eu só tenho mais uma pergunta para vos fazer, mas antes pergunto se alguma das pessoas que está aqui a assistir tem alguma pergunta que queira fazer. Não? Está tudo muito caladinho. Então faço eu aqui a última pergunta que AFSers, se vocês pudessem deixar uma mensagem, ou dizer algo a quem está a pensar inscrever-se ou a quem está a pensar fazer intercâmbio, o que é que conselho vocês dariam? Começa tu, Teresa. Opa, eu acho que vou repetir um bocadinho de eu acho que é digam sim a tudo, experimentem coisas novas. Mais vale fazer do que não fazer. Eu experimentei coisas muito giras, tive experiências realmente muito, muito giras, porque me desafiei e disse que sim. Portanto, acho que digam que sim. Vocês vão Tiveste receio antes de ir? sim, algumas coisas sim, mas opá, foi mesmo muito giro. Aprendes imensas coisas novas quando te desafias a fazer as coisas. Pronto. António, se tiveres que dizer algo a alguém que se quer inscrever, o que é que dirias? Digo que sim. Digo que acho que se deviam inscrever, deviam ir, tentar ir sem medo. Pode ser difícil, tentar ir sem medo. E acho que essa mensagem que o Diogo e a Teresa acabaram de dizer é a mais importante. É dizer que sim a tudo. Ir para os Estados Unidos, quem está a pensar em ir para os Estados Unidos ou quer ir para os Estados Unidos, o maior conselho que eu dou é façam desportos, mesmo que sejam maus ou não queiram, ou qualquer coisa. É o mais importante. Acho que é a maneira mais fácil de fazer, criar amizades. E não ter medo, não ter medo de participar. Não ter medo de participar, acho que é a coisa mais importante. Agora pergunto-te, porque é uma das perguntas que mais me fazem, de quem está a pensar nos Estados Unidos como destino, sentes, quando estiveste nos Estados Unidos, sentiste alguma incerteza, instabilidade? Sentiste-te mal-vindo enquanto estiveste a fazer o teu intercâmbio? Não, não me senti mal. Eu calhei, se calhar, com a melhor família que me podiam ter calhado. Eles adoram a mim, tanto a mim como ao meu irmão da Dinamarca. Foram super carinhosos, super atenciosos também com esta questão da perna. Levaram-nos a viajar imenso, fizemos imensas atividades juntos. E na escola também, toda a gente é simpática. Ah, há sempre muitas brincadeiras, ao almoço, almoça-se na escola, sempre a meterem-se contigo. Nos desportos, sempre se precisares de ajuda, ou é só perguntar, ou há uma malta mais atenciosa que vai te ajuda por livre e espontânea vontade. Não senti, não senti essa coisa de ser mal recebido ou de não ser recebido. Não. Maria, que conselho darias a um futuro AFSer? De não ter medo. Eu sei que é uma coisa que é impossível de fazer e vamos ter sempre receio de fazer antes de fazer alguma coisa, mas não podemos ter medo em certas alturas, nem medo de fazer má figura, nem nada do género. Senão voltamos à mesma conversa sempre, de dizer que sim a tudo e realmente, pá, não sei a expressão em português, em italiano é tipo botar-se.
pronto, colocar-se ali numa posição em que podemos ir, pronto, pode ser pior, pode ser melhor, mas neste tipo de situações vamos sempre tirar alguma coisa boa daquela situação. E às vezes deixar que o medo e que, por exemplo, depois temos vontade de ir para casa, às vezes não podemos desistir. Não podemos desistir e não podemos dizer que agora isto vai ser sempre assim, porque as coisas mudam. Ao longo de toda a experiência há momentos maus, há momentos bons, mas aquilo vai sempre alterando. E basta encontrarem ali um local em que se sintam seguros, podem sempre voltar a esse lugar durante toda a experiência e basta não ter medo mesmo. Temos de tentar fazer o máximo de coisas que conseguirmos, porque este ano não vamos conseguir voltar aqui. E temos de aproveitar o ano ao máximo. Então não deixem alguma coisa por fazer que gostariam de ter feito e depois pensam: ah, eu gostaria mesmo de ter feito isto, façam. É a única coisa que eu tenho a dizer. Pronto. Nós temos aqui uma pergunta do Jeroen. Pode fazer. Olá, sou a Ah, Goa é Goa. e eu estou a pensar, inscrevi-me no programa trimestral e eu queria saber como é que é depois voltar e se quem fez voltou à escola ou como é que funciona, mais ou menos. Diogo, passaste por isso. É Força. verdade. Passei por isso este ano. Então, como funcionou, foi eu fiz o primeiro período só na escola da Dinamarca. Voltei para Portugal. Depois tens lá uns 5 dias em Bruxelas. Se meteres acho que no PIS vais ter 5 dias em Bruxelas com toda a gente que faz o programa trimestral da Europa. E depois eu voltei, era o final, era a meio de dezembro que eu voltei. Depois fui logo de volta para a escola, apanhei esse finalzinho do primeiro período, não tive notas no primeiro período, não tive mesmo notas no primeiro período, e depois fiz o segundo e o terceiro período normalmente. Eu fiz no 12º ano, não sei se está no 12º ano ou não, mas Eu vou fazer no 12º, então. 12º, pronto, yeah, é o mesmo que eu então. O primeiro período não fiz, não teve notas, e depois passei de ano só com o segundo e com o terceiro período e fica à média desses 2 períodos. E é inteiramente possível Ok, e conta exatamente o mesmo como se tivesse o ano inteiro. Só que no primeiro período não tens notas, no segundo e no terceiro fica à média só desses dois. ok. Não precisas de Ok. equivalências para isso, facilitou também, foi um dos motivos da minha escolha de trimestre, para não estar a. Sim. Agora só me falta aqui, Tomás, que conselho darias a um futuro AFS? Tu inicialmente até querias ir para outro país, acabaste por ir para a Argentina, como é que foi? Hoje em dia, o que é que dirias a alguém que quer fazer o programa e, por exemplo, quer ir para a Argentina? É também muito o que todos disseram, que também, especialmente o que a Maria disse, não ter medo, especialmente, e estar aberto a novas experiências e estar com a mente aberta. Ou seja, uma pessoa também que vai fazer esta experiência, se é por vontade própria, já naturalmente vai ter a mente mais aberta e já vai estar aberto a novas experiências. Mas é isso que eu digo, é estar aberto a fazer amigos, fazer tudo para fazer o máximo de amigos possíveis, é o que conta mais, e criar laços e isso. E não sei, e estar aberto sem medo e aproveitar ao máximo. Carolina, que mensagem passarias? Que se tiverem a oportunidade façam um programa, mesmo que se tiverem medo de um ano é muito tempo fora de casa e seis meus pais, pá, pelo menos façam um trimestral porque vale mesmo a pena. As pessoas que conheces, cultura nova, aprendes imenso. E se tiverem a oportunidade, escolham um país assim um bocado mais fora da caixa, porque a Europa é fácil viajar e com uma cultura assim mais diferente, apesar da cultura ser diferente em todo lado, mesmo na casa do nosso vizinho, um país assim noutro continente é muito mais interessante e acho que torna a experiência muito mais rica. Nós também estamos quase aqui a dar como finalizada esta sessão. Deixem-me só aqui dizer uma coisa. As inscrições estão a decorrer. Amanhã é o último dia das inscrições à IFS. Vamos ter um campo de seleção que vai acontecer 8 e 9 de novembro. Eu penso que aqui os AFS ainda se lembram também das vossas atividades de seleção. Eu sou a Aurora Mouzinho, podem me contactar através do número de telefone da AFS. Olha, temos aqui uma pergunta do Guilherme. Força, Guilherme. Era no seguimento da pergunta que já foi feita, como é que foi voltar
mas não na questão das notas, na questão de a mentalidade. Se mudaram muito a vossa mentalidade, se foi feito muito contraste com os vossos colegas, com a família, se a vossa família disse que estavam muito diferentes, se concordavam com a forma como vieram, se gostava de saber assim por aí. Quem é que responde, Altier? Ah, eu acho que eu acho que eu mudei. Muda sempre porque é um ano sozinho, um ano fora do dia a dia, da vida a que estamos habituados. Acho que muda muito a maneira de pensar, crescemos enquanto pessoas, acho que ficamos mais adultos. E sim, acho que acabamos sempre por crescer. Acho que, na minha opinião, melhorei. Mas acho que não acaba por não interferir, pelo menos no meu caso, não interferiu com os meus amigos cá e com a minha família cá. Voltei, estava tudo normal, ah, tudo igual. Sinceramente, estava tudo igual cá com os meus amigos e com a minha família. Mas, mas sim, acho que mudamos um bocadinho. Obrigado. Nada. Eu vou dar por terminada esta sessão de testemunhos. Espero que tenham gostado. Há muitos jovens que passaram por esta experiência, outros que até não são tão jovens, mas que também passaram por isto. Eu sou a Aurora Mouzinho. Vocês podem me contactar através do número de telefone da Intercultura. Eu tenho trocado e-mails com muitos de vós. Nós, daqui por um dia, vamos colocar a gravação desta sessão no nosso website. Portanto, obrigada por aqui terem estado, e até à próxima. Adeus. Deus. Obrigado. Adeus. Beleza, obrigado. Até a próxima. Adeus. Obrigado.